Olá, meus amigos, muito boa noite, que nosso Deus e Pai abençoe ricamente a cada um de vocês, que Deus proteja, guarde, que Deus supra as suas necessidades, que Deus conceda para você uma noite muito abençoada, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal se você ainda não o fez e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Muito bem, olha só, vou dar um resumo do que a Bíblia diz sobre um crente. Um crente, quando nós falamos essa palavra, crente, nos referimos àquela pessoa que creu em Jesus como Senhor e Salvador, que creu em Jesus como aquele que veio a esta terra, morrer por nós e ressuscitou, não é, dos mortos para a nossa salvação, tá bom? Então nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Nós não nos salvamos. Aliás, nós cremos que nenhum ser humano pode se salvar. Depois dessa vida, depois que morremos, não é, haverá o outro lado, né? E para estar do outro lado com Deus, somente tendo fé em Jesus, crendo de todo o coração que Ele veio a este mundo, morreu por você, ressuscitou por você, e é só crer nisso, tá bem? Ninguém é salvo por fazer boas obras, caridade, por ser bonzinho, tá bem? E uma outra coisa, todas essas coisas, ser bom, fazer caridade, vem depois que nós aceitamos a Jesus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, além de sermos salvos, nós ainda temos o nosso espírito transformado. Então, quando alguém realmente se converte a Jesus, o seu interior muda, sabe? Quando a pessoa realmente se converteu, o seu interior muda. Porque no momento em que a pessoa crê em Jesus, o Espírito Santo faz uma obra no nosso coração, coração quer dizer espírito, de transformação, de nascer de novo. Então aquela velha criatura cheia de rancor, ódio, falta de amor desaparece e surge uma nova, é a nova criatura, né? Então nós passamos a ter o desejo de fazer o bem, não fazer o bem para trocar por alguma coisa, né? Eu vou fazer o bem para poder ir para o céu. Não, eu faço o bem por amor, né? Nós amamos as pessoas não só para termos um bom relacionamento ou para trocarmos, né? Vou amar as pessoas para eu poder ter um lugar no céu. Não, nós amamos de coração, sem esperar nada em troca, tá bem? Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo, tá? Somos salvos e então somos os crentes, vamos dizer assim, ok? Até aí tudo jóia? Beleza. Agora tem uma outra coisa. Quando a gente se torna um crente no Senhor Jesus, e essa palavra crente você pode ver aí nessa referência no Evangelho de João, tá bom? O próprio Senhor Jesus disse pro Tomé: sejas crente e não incrédulo. Então, quando nós nos tornamos crentes, vamos dizer assim, também nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Lembra agora há pouco que eu falei? Quando aceitamos a Jesus, quando cremos em Jesus como Salvador das nossas almas, nós nascemos de novo. É como se nascêssemos dentro da família de Deus. Então passamos a ser filhos de Deus. Você sabia disso? Que uma pessoa nesse mundo não nasce filha de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nascem criaturas de Deus. Olha a referência bíblica aí quando Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura, não é? Agora, nos tornamos filhos de Deus somente depois que aceitamos a Jesus. Olha a referência bíblica também aí, ó, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos os que creem no nome de Jesus se tornam filhos de Deus, tá bem? Muito bem, até aqui, joia? Maravilha. Muito bem, como filhos de Deus, olha o que a Bíblia ensina. Nós somos herdeiros de Deus, porque todo filho é herdeiro de seu pai, não é verdade? Assim também, olha aí a referência bíblica em Romanos. Somos herdeiros de Deus, temos direito à herança, tudo isso depois que aceitamos a Jesus. Ok? Até aqui também? Maravilha! Como herdeiros de Deus, temos direito a quê? E a resposta é a tudo o que Deus tem, tudo é nosso. Quer ver na Bíblia? Olha a referência bíblica aí, ó, primeira carta aos Coríntios. Tá vendo, gente? A Bíblia revela tudo pra gente.
tudo o que Deus tem é nosso. As riquezas, as bênçãos, a saúde, as promessas todas reveladas na Bíblia, né? Tudo isso é nosso, gente. A prosperidade, a provisão financeira, material, profissional, o amparo, a proteção de Deus, né? A segurança de Deus, ao enchimento com o Espírito Santo. Nós temos as promessas de uma família abençoada, transformada. Tudo isso é nosso por direito. Agora, você vai perguntar, né? Pastor, eu já aceitei Jesus de coração. Por que eu não tenho nada dessas coisas que o senhor está falando aí? Minha família está destruída, minha saúde está destruída, né? Estou um poço de doença, não tenho dinheiro para nada, sempre na dificuldade financeira, sempre no aperto financeiro, não tenho paz, estou com depressão, né? Estou com um problema no trabalho. O que está acontecendo comigo, pastor? Bom, o que acontece é o seguinte, é que você como filho, você precisa permanecer sempre junto com o Pai Celeste, não afastado dele. Ah, pastor, mas eu vou na igreja, pastor, eu não estou afastado de Deus. Olha, ir na igreja faz parte e é bíblico. Olha a referência bíblica aí, ó, para a gente não deixar de se congregar, ir à casa do Senhor com alegria, porque é na casa do Senhor que ouvimos a palavra. Mas você sabia que mesmo uma pessoa estando dentro da igreja, frequentando, né, regularmente a igreja, ela pode estar afastada de Deus? Não é que ela deixou de ser filha de Deus, não deixou de crer em Deus. É que a pessoa, ela quebra a comunhão com o Pai. A pessoa, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, ela se esfria na fé. Ela não começa a não dar muita importância para o que Deus fala, não dá muita importância para a palavra de Deus, não se importa muito com as coisas de Deus. Pelo contrário, até mesmo começa a sentir atração pelo mundo. Sabe aquele mundo que a pessoa, quando aceitou Jesus, abandonou? Parece que a pessoa começa a voltar para aquele mundo, para o mesmo jeito antigo de falar. Quando aceitou Jesus, parou de falar palavrão. Depois de um tempo, começa a falar palavrão de novo, né? Quando aceitou Jesus, parou com os erros. Aí depois de um tempo volta a sentir atração por mulher casada, homem casado, começa a querer se prostituir, fornicar, começa a querer voltar a beber de novo. O que está acontecendo? Isso aí é simplesmente um afastamento do Pai, tá? Porque o Pai Celeste te ama e continua te amando mesmo que você se afaste, mas Ele não te impede, tá bom? Onde que nós vemos isso? Nós vemos isso na história do filho pródigo, que você pode encontrar na sua Bíblia, aí em Lucas capítulo 15, olha a referência bíblica aí, ó. Lucas capítulo 15, dos versículos 11 até o 32. Ali você vê a história de um jovem que era filho de um homem muito rico, mas que esse jovem então decidiu pegar a herança dele e sair para o mundo. A Bíblia fala isso. Então, essa é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história comparativa, tá? Ali se faz uma comparação de uma coisa natural com as coisas espirituais. Então, esse jovem que tinha um pai rico, que pegou a sua herança e vazou para o mundo, vamos dizer assim, né? Foi para o mundo, representa o crente que é filho de Deus, que aceitou Jesus, que tem toda a herança, mas ele vai para o mundo também e começa a buscar as coisas do mundo. A Bíblia diz que esse jovem, e essa história foi o próprio Senhor Jesus quem contou, esse jovem sofreu muito, por quê? Porque ele saiu iludido, ele achou que ia ser feliz no mundo fazendo as coisas que o mundo faz. Então esse rapaz gastou tudo quanto tinha e principalmente com a prostituição, com o sexo que Deus abomina, ou que Deus proíbe, ou o sexo que Deus ele condena. Todo sexo fora do casamento, Deus abomina, gente, tá bom? Me perdoe se você ficar triste quando eu falo isso, mas eu estou falando a verdade para você, estou falando com amor, tá bom? A pessoa que namora, mas não é casada ainda, e fica tendo relação íntima, isso é pecado aos olhos de Deus. Nós chamamos de fornicação ou relações sexuais impuras. Tá? A pessoa que não tem compromisso, sai com um, sai com o outro, tem relacionamento íntimo, isso aí chama-se prostituição ou fornicação também. O adultério, não é? A pessoa que é casada e tem relação
íntima com outra pessoa e acha que é normal, porque todo mundo faz. O mundo vai para o inferno se o mundo não se converter, né? Então, você quer ir para o inferno também? Né? Então, por favor, então vê se você abre os seus olhos, caso você esteja passando por isso, tá? Porque mesmo que você esteja numa situação dessa, se você se arrepender, voltar ao Pai e confessar o seu pecado, Deus te perdoa. E perdoa, gente, e Ele te devolve tudo que foi perdido. E eu falo isso para você porque este jovem aqui da passagem do filho pródigo, ele fez isso. Ele foi para o mundo e perdeu tudo que tinha. Ele chegou num ponto, num fundo de poço tão grande, que ele foi cuidar de porcos. Para nossa cultura, tem nada demais, né? Cuidar de porcos. Tem gente que ganha vida, né, criando porcos e fica até rico, né, criando porcos. Mas para nossa cultura, lembre-se que Jesus era judeu, ele estava falando ao povo judeu. Naquela época, para os judeus, criar porcos era proibido por Deus. E outra coisa, o porco era visto como uma coisa imunda, uma coisa suja, né? Então criar porcos para um judeu era uma coisa humilhante, pois esse sujeito, porque se afastou de Deus, ele fez uma das coisas que mais é abominável aos judeus, que é criar porcos. Mas o sujeito não tinha outra coisa para fazer. E ele até, diz a Bíblia, queria comer comida de porcos e nem isso davam para ele. Olha que humilhação, né? Mas por que ele estava passando por isso? Porque ele se afastou do pai dele. Foi o pai dele que estava castigando? Claro que não. Gente, a história do filho pródigo é a mais fiel história, o mais fiel retrato do relacionamento entre os filhos de Deus e Deus, o Pai. Tá? É o mais fiel retrato. Ali é mostrado que o pai do filho pródigo não fez mal nenhum para o filho pródigo. Tá? Assim também Deus não faz mal nenhum para a gente. Tem gente que fica pensando que Deus está castigando, Deus está pesando a mão. Isso aí é gente religiosa que não sabe o que fala, foi mal ensinado, ensinado errado, né? As pessoas ficam inventando histórias. Olha, Deus me mostra que vai pesar a mão. Não é nada disso. Deus não precisa pesar a mão quando a pessoa erra. A pessoa, quando ela erra, ela sai da presença de Deus. E quando ela sai da presença de Deus, ela já está nas trevas. As próprias trevas vão acabar com a pessoa, vão destruir a pessoa, entendeu? Deus não tem nada a ver com isso. Repito, essa passagem do filho pródigo é a mais fiel história, o mais fiel retrato do relacionamento do crente com seu Pai Celeste. E aqui também é mostrado que o Pai não proibiu o jovem de ir para o mundo, assim como Deus não vai te proibir de pecar, Deus não vai te proibir de se afastar da presença dele, Deus vai sentir, com certeza, porque ele é Pai. A tristeza do pai não é a ofensa que você faz para ele, a tristeza do pai é ver o filho sofrer. Até hoje é assim com qualquer pessoa, né? Mesmo que você tenha um filho rebelde e esse filho é cabeçudo, teimoso, sabe? Você sabe que ele é isso. E quando ele sofre, sofre porque merece sofrer, porque ele foi procurar o que não devia procurar. Mas fala para mim se você não sofre no íntimo por ele. É claro que você sofre. Você pode ser durão quanto for. Não, tá merecendo? Tá merecendo. Mas o sentimento de um pai, ele é muito forte. Porque a gente não põe filho no mundo para o filho sofrer. Só que o filho, muitas vezes, depois que cresce, toma o seu próprio caminho. E aí fazer o quê? Né? Aí não tem o que fazer, a gente só pode orar, né? Tem vezes que a gente pode impedir, mas muitas vezes a gente não pode segurar a pessoa. Temos que orar por ele, e orar e não cessar de orar. Muito bem. Esse jovem aqui da passagem do filho pródigo, diz a Bíblia, ele estava no mundo sofrendo, ralando muito, ralando sem ter resultado, porque tem gente que rala e tem resposta, né? Olha, eu ralei ali, mas eu completei a minha faculdade, eu ralei ali, mas consegui um emprego, eu ralei, economizei, mas consegui comprar minha casa própria, beleza. Agora, aquele sujeito estava ralando, sendo ralado e não tinha retorno nenhum. Estava definhando, passando fome, magrelo, desnutrido, humilhado. Aí um dia, ele se lembrou que tinha um pai. Ele falou assim, voltarei para a casa de meu pai. Olha aí, voltarei para a casa de meu pai, porque ele se lembrou que na casa do pai dele ele tinha tudo, mas não deu valor. Ele estava protegido, mas não deu valor. Ele tinha abundância e a provisão do pai,
mas não deu valor. Quantas pessoas são assim? Elas quando estão dentro da igreja, mas em comunhão, porque repito, tem pessoas que mesmo dentro da igreja estão afastados de Deus. Mas aquela pessoa que realmente está na presença de Deus, do Pai, não é? Ela tem as suas lutas, mas ela vence. Ela tem as suas dificuldades, mas Deus sempre dá a provisão, não é verdade? Então é assim. Mas depois ela acha que não está bem, ela acha que está ruim vamos dizer, esfria o seu relacionamento com o Pai e vai para o mundo. Às vezes nem deixa de ir na igreja, continua frequentando a igreja, mas fazendo lá fora o que não deve fazer. Passa um tempo, porque no começo é uma felicidade, a pessoa, ai, que gostoso o mundo, que gostoso a coisa errada. Então, é ilusão, né? É ilusão, é que nem a pessoa quando bebe, né? Eu já fui do mundo, né? Lá atrás, na minha juventude, eu não gostava de bebida, mas de vez em quando eu bebia, né? Mas de vez em quando, né? Então na hora, nossa, uma festa, né? Fica zonzo, fica bêbado, fica tonto, fica um idiota, na verdade, né? Fala o que não deve, né? Nossa, tá zoado ali. Depois, no outro dia, filho, a ressaca, a gente vomita até o fígado, né? Dor de cabeça, de rachar, passa mal. É a mesma coisa o pecado. No começo parece uma delícia, mas depois vem a desgraça. Pior do que desgraça, vem a maldição. Ou seja, a consequência pela sua atitude de ter se afastado da presença de Deus, tá? Muito bem. O filho pródigo então disse, eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá eu tinha pão, lá eu tinha comida, lá eu tinha conforto, eu tinha tudo. E até os empregados do meu pai, eles têm uma vida boa lá, porque eles têm onde dormir, eles têm trabalho, eles têm comida, têm amparo, e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para casa do meu pai. Só que ele teve uma atitude pelo menos decente, né? Ele falou assim, eu vou pedir para o meu pai me tratar que nenhum empregado dele, não precisa nem me receber como filho. Se ele me receber na fazenda dele como simples empregado, eu já vou ficar feliz, porque eu nem mereço, não sou digno mais de ser chamado filho dele, porque o que eu fiz foi muito ruim, muito feio. Bom, e ele então voltou. Ele voltou. Sabe, será que eu não estou acusando você de nada? É apenas uma pergunta. Será que você não está afastado de Deus também? Eu não estou dizendo afastado da igreja, porque pela terceira vez eu vou dizer, tem pessoas que mesmo dentro da igreja estão longe de Deus, tá? Então, será que você não precisa voltar para o Pai também? Será que você não precisa fazer como o filho pródigo? Deixar o mundo para trás, as coisas erradas para trás, mesmo que doem você, e voltar para a casa do Pai? E voltar para a presença do Pai? Porque na casa do Pai a pessoa já está, né? Será que você não tem que fazer isso? É algo que só você pode responder. De qualquer maneira, se você conhece alguém que está passando por isso, de repente, né? Não é você que está passando por isso. Você vai dizer, pastor, glória a Deus, eu estou na presença de Deus, muito bem. Mas meu filho está afastado, meu marido está afastado, minha esposa está afastada, meus irmãos de sangue, um vizinho, um amigo, estava bem quando estava na presença de Deus, começou a se misturar com as pessoas do mundo e querer fazer o que o mundo faz. Nossa, que situação lamentável, lastimável que se encontra a pessoa agora. Aí você pode orar por essa pessoa, ore muito por ela, Deus vai ouvir as suas orações, viu? Muito bem, quando o filho pródigo então voltou para a casa do pai, de longe, diz a Bíblia, de longe o pai o avistou e correu em direção ao filho. Gente, mais interessado em você de voltar para a presença do Pai, está o Pai Celeste interessado que você volte para Ele. Você sabia disso? O Pai se alegra quando você se arrepende e volta para Ele. Você pensa que o Pai Celeste fica olhando para você com aquele olhar orgulhoso, tá vendo aí, ó, agora vai vir rastejando atrás de mim, vai vir rastejando, bem feito. Você pensa que Deus faz isso? Não. Isso aí quem faz são pessoas más, são pessoas sem Deus que agem desse jeito, que olha com aquele olhar orgulhoso, olha lá, vai precisar de mim ainda, lá, vai ralar ainda. Não, gente, que é falta de misericórdia, isso aí é dureza de coração. E pessoas assim sofrem, viu? São essas pessoas que precisam das outras depois de um tempo. São essas pessoas que muitas vezes, arrogantes assim, que precisam ser até cuidada pelos outros. Eu já vi muito caso assim, viu? A pessoa quando está bem, aquela arrogância, se acha superior aos outros.
E depois, no fim da vida, tem uma doença aí, tem que ser até cuidado, até o bumbum tem que ser limpado pela mão dos outros. A colheita vem, a colheita vem. Então não plante, seja humilde, tá? Seja misericordioso, tá? Como aquele pai foi. Porque, repito para você, não sei se é pela terceira ou quarta vez, essa história do filho pródigo na Bíblia, em Lucas capítulo 15, é o mais fiel retrato do relacionamento entre um crente e o Pai Celeste. O Pai Celeste não é orgulhoso. Você pode ter ofendido ele, você pode ter até falado besteira. É claro que ele se entristeceu, não pela ofensa em si, mas por aquilo que você ia sofrer fazendo isso. Mas ele, quando você retorna para ele, ele então se dispõe a te abrir os braços e te receber, como aconteceu com o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, quando viu o menino voltando para casa, de longe ele viu, correu, abraçou, beijou, mandou trazer roupa limpa, sandália nos pés, porque o rapaz devia estar um trapo, né? Devia estar um lixo, né? Um lixo humano, né? Maltratado, desnutrido, sujo, fedorento, né? Cabeludo, barbudo, né? Tava lá um trapo, pior que andarilho, né? De rua, vamos dizer assim, né? Mas voltou, quebrado, mais quebrado, como se diz, do que arroz de terceira. Mas voltou, e o pai o recebeu de volta, abraçou, beijou. E olha que interessante que diz a Bíblia. Lucas capítulo 15, no versículo de número 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Você sabia que esse anel no dedo significa anel de família? É como se o pai dissesse para ele: estou colocando o anel de família no seu dedo. Você nunca deixou de ser meu filho. Mesmo lá longe, no chiqueiro, que é pior do que chiqueiro, né? Naquela época, imagina as condições, né? Lá naquele fundo de poço, você nunca deixou de ser meu filho. Você só sofreu porque você saiu da minha presença. Você quis sair. Eu não queria que você fosse, mas eu não posso impedir o seu livre-arbítrio. É você que decide a sua vida. Perto de mim é bênção, longe de mim é maldição. Perto de mim é conforto, segurança e proteção. Longe de mim você está desprotegido e é alvo fácil dos inimigos. Perto de mim você tem suprimento às suas necessidades. Longe de mim você passa a falta de tudo. E aí? Olha como o nosso Deus é bom. Vamos falar com o Pai? Vamos? Dê graças a Deus porque você tem um Pai desde o dia em que você aceitou Jesus. Se você é uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, você pode aceitar hoje, receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Você ouviu o que eu falei no começo do vídeo, né? Aceitar Jesus é quando você se arrepende de seus pecados e entende que você precisa de um Salvador. E a Bíblia ensina que o único Salvador é Jesus, não há outro nem outra. Só Jesus salva. Tá bem? Falemos com o Pai então. E se você precisar voltar para a presença do Pai, volte agora nessa oração que vamos fazer, tá? Vamos orar ao Pai. De repente você está sentindo uma vontade de chorar, né? Por causa da misericórdia do Pai. De repente você está sentindo uma vontade de falar com o Pai. É claro que acabando este vídeo e a oração, você pode continuar orando aí na sua casa, tá? No seu trabalho, não sei onde é que você se encontra. De repente você está me assistindo do seu trabalho, né? De repente aquela vontade de chorar que está dando. É normal. Isso é a ação do Espírito Santo em você, né? Olha que presença maravilhosa de Deus. Olha que amparo. Olha que misericórdia. Olha que doçura de Deus para com a gente, né? Não tem nem palavras para exprimir o cuidado do Pai. Vamos falar com Deus então? Oremos. Nosso Deus e Pai. 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 Essa palavra tão curta, mas tão grande ao mesmo tempo. Uma palavra tão curtinha para a gente, mas tão profunda, de um significado infinito, porque nós temos a Ti, ó Pai, como aquele que nos gerou em Cristo, como aquele que nos trouxe a luz em Cristo, como aquele que nos amou antes mesmo de Te conhecermos, como aquele que nos amou, mesmo tendo nós, naquela época, sendo inimigos do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia.
porque assim como uma mãe e um pai amam o seu filho, quando ele ainda está na barriga da mãe, mesmo sem ver o rostinho dele, o Senhor nos amou, Senhor, antes de nascermos. Então, Pai, eu te peço por essa pessoa que está pedindo ao Senhor misericórdia, perdão, e está decidindo neste momento voltar para a tua presença. Pai, faz isso. Ajuda essa pessoa, Pai, a voltar para ti, porque pode ser que haja muita condenação no coração dela, mas assim como ela ouviu essa palavra, Pai, ela sabe agora que não importa o que ela fez, o Senhor deseja que essa pessoa esteja perto de ti, Pai, porque o Senhor pode lavar, perdoar, limpar, assim como o pai do filho pródigo fez com ele, mandou colocar roupa nova, roupa limpa, aqueles trapos dele que ele estava usando no corpo foram tirados e o pai dele colocou roupas novas nele. Assim também o Senhor, Pai, pode tirar os trapos de pecado nosso. O Senhor pode tirar a sujeira em nós e colocar roupa nova em nós, Pai, para que fiquemos limpos diante da tua presença. Faz assim com essa pessoa, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ajuda, Pai, essa pessoa que retorna para a tua presença. Essa pessoa que pagou um preço muito alto, até mesmo um preço chamado doença, por ter ficado longe da tua presença. Está sofrendo muito hoje, Pai, mas hoje ela volta para o Senhor. Então, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abraça essa pessoa assim como o filho pródigo foi abraçado pelo seu pai. Abraça essa pessoa, Pai, e dá para ela o anel de família, dizendo para ela que ela nunca deixou de ser filha do Senhor. Assim também, Pai, que essa pessoa receba o suprimento à sua necessidade, seja ela curada, liberta, abençoada, tenha resposta às suas orações. Essa pessoa, Pai, que está sendo apresentada a Ti em oração, por essa pessoa que ora comigo, visita aquela pessoa, Pai, para dar para ela a libertação, a proteção, tirar aquela pessoa daquela depressão que está vivendo, daquele quarto que ela está enfiada, Pai. Ela não quer ver a cara de ninguém porque está com uma depressão, mas o Senhor é o médico dos médicos, aquele que penetra não somente no corpo, mas na alma da pessoa, para libertar. Então liberta aquela pessoa, Pai. Ou essa pessoa que ora comigo agora, que está numa depressão profunda e ela quer recomeçar a sua vida. Então, Pai, estende a tua mão, segura na mão dela, Pai, porque essa pessoa está pegando em tua mão agora. Levanta ela desse fundo de poço, Pai. Abraça, Pai, a cada um de nós. E muito obrigado por este abraço, Pai, que nós sabemos que já está acontecendo, porque o Senhor é fiel na tua palavra. Aquele pai da parábola do filho pródigo é o Senhor, Pai. Se o Senhor abraçou aquele jovem que foi tão longe no pecado, muito mais o Senhor vai abraçar essa pessoa, essa tua filha, esse teu filho, que se voltam para ti neste momento. E, Pai, pela tua resposta e pela tua bênção, pela tua provisão dada para cada pessoa que ora comigo nesta noite, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Se você puder, leia essa passagem do filho pródigo em Lucas capítulo 15, olha a referência bíblica aí, ó, tá? Tem um ponto lá que o pai diz assim para um dos filhos: tudo que eu tenho é teu, você só não tirou proveito porque você não quis. Tudo que eu criei, criei para você. Olha como Deus é bom, né? Mas longe de Deus, como é que a gente vai experimentar o que Ele tem? Longe do Pai, não tem como experimentarmos nada. Esse pai da parábola do filho pródigo, ele tinha um outro filho, um filho que nunca saiu de casa, mas também estava afastado do pai. Você sabia disso? Estava perto, mas estava afastado também, né? Até que aconteceu tudo isso, e quando o irmão dele voltou para casa, o pai teve que corrigi-lo ainda, porque ele também não aceitava que o filho voltasse. Assim como pode ser que tenha muitas pessoas que estejam contra, né? Ficam te julgando ou te criticando porque você disse que se arrependeu. Não liga para o julgamento das pessoas, não. As pessoas não te compreendem. Algumas te compreendem, outras não. Então, se você for depender da compreensão das pessoas, filho, você não vai para lugar nenhum. Mas dependa da compreensão do Pai Celeste, porque Ele conhece o teu coração. Tá bem? Tenha você uma excelente noite. Se você for trabalhar, tenha você um excelente trabalho. Que Deus o abençoe grandemente. E até a próxima.